Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. A relação das grandes cidades com o desenvolvimento sustentável já vem sendo debatida há um bom tempo. Muitos dizem que é nas grandes cidades onde serão criadas as soluções para os problemas socioambientais contemporâneos. Entre 2000 e 2010, no entanto, o fluxo de pessoas que deixaram o campo para viver nas cidades, o chamado êxodo rural, diminuiu pela metade. Foram apenas 2 milhões contra 4 milhões na década de 1990. Será que esses números indicam uma tendência inversa ao que se verificou no passado? Será que dá para falarmos na existência de um êxodo urbano? Mais importante do que investigar este fenômeno como uma tendência, que aprendizados podemos tirar deste movimento de fuga das grandes cidades? No momento em que a busca por bem-estar deve dar o tom das discussões sobre o progresso e o desenvolvimento, o que a crescente insatisfação das pessoas com a cidade grande significa? Para iniciar este debate, nós vamos conversar hoje com o engenheiro agrônomo e agricultor ecológico Alexander Van Pares, fundador da empresa Ecosistemas e um grande convicto emigrante da cidade grande, e com o arquiteto e urbanista Edgar Jorges Elcuri. Bom, nós vamos começar já com a pergunta, Edgar, de estamos realmente vivendo essa busca? Porque um êxodo urbano requer um número, um dado, mostrando que as pessoas efetivamente estão deixando as cidades. Mas existe essa busca cada vez maior ou a intenção de sair da cidade para o campo? Olha, eu creio que sim. O pessoal com quem a gente convive busca isso de uma forma assim enfática, cada vez mais esse desejo é manifestado em conversas informais, ou mesmo em atitudes já de fato concretas, né? E é, na verdade, um reflexo daquilo que a gente vive na cidade, né? Nós pagamos um preço muito alto vivendo na cidade e esse sentimento de insatisfação, onde você fica preso pelo trânsito, onde a cidade, com seu estresse, acaba tomando você de uma forma tão aprisionada nesse dia a dia, acaba criando essa coisa, às vezes até idílica, dessa fuga, né? Que de fato ela fica subordinada às necessidades, a um capital que você de fato tenha para conseguir concretizar isso, uma virada de emprego, né? Eu acho que acontece sim e evidencia de fato a insatisfação que o cidadão tem com a cidade, é aquele que almeja uma qualidade de vida melhor. É engraçado porque eu faço parte do grupo, porque tem uma pesquisa recente de 57%, recente de 2015, 57% dos paulistanos não estão felizes com São Paulo e deixariam a cidade. Pensa-se nisso, pelo menos. Uhum. Eu faço parte disso, apesar de eu amar São Paulo profundamente, não querer sair daqui, porque tudo que envolve a cidade, as possibilidades, as facilidades, os serviços e tudo mais, é muito gostoso, mas, poxa, como eu gostaria de ter uma vida gostosa, uma casa com segurança, para o meu filho crescer brincando com os amigos e, de repente, poder ter uma casa mais sustentável, porque hoje existe, pelo menos na consciência de muitas pessoas, uma culpa por não estar, né, seguindo nessa linha. E, Alexandre, você já tem uma história nisso, né? São 10 anos morando no interior, você construiu uma casa sustentável. Eu queria primeiro que você me falasse o que você fez de interessante nessa casa, mas também me contasse a verdade, porque não são tudo flores, né? Não é essa maravilha 100%, né? Sim. Bom, primeiro, antes de construir a casa, nós moramos em um trailer, porque a ideia era conhecer bem o terreno, a dinâmica da chuva, aonde acumula água, aonde bate sol, aonde é sombra, né? E para depois construir. Então nós vivemos nesse trailer por 4 anos. Depois, a partir do momento que nós decidimos fazer a casa, escolhemos por materiais disponíveis localmente, né? Então a madeira da estrutura foi toda cortada ali no vizinho, os tijolos nós fizemos lá, tijolos de adobe, né, que são feitos de terra e secos à sombra. Vocês fizeram os próprios tijolos? Nós fizemos. Quanto tempo levou isso? Levaram mais de 6 meses, né? Que aí, na verdade, as coisas iam acontecendo concomitantemente, né? Então, peraí, na minha listinha, deixa eu anotar aqui. Primeira coisa, paciência. Sim, muito. Tirar do né, o checklist. Sim. E também o pessoal do trabalho da construção civil lá da região não estava habituado a fazer esse tipo de construção, então a gente teve que participar para treinar o pessoal a entender melhor como funciona, porque é bem melindroso, né, vamos dizer assim. Aí nós vivemos um bom tempo só com energia solar. Apesar da rede elétrica passar dentro do sítio, eu queria ter experiência, né? Falei, não, como é viver só com energia solar? Aquece a sua água? A água, aquecer a água e energia elétrica.
As duas coisas, são Aquele sistemas banho diferentes. quentinho no inverno era morno. Não, o banho quentinho é bem quente, porque a gente usa um fogão a lenha e passa uma serpentina por dentro do fogão. Água quente, Água disponível, quente disponível, ok, bem quente, né? O grande gargalo da energia elétrica fotovoltaica, que é solar, foi o uso de equipamentos, não sei se eu posso chamar pesado, por exemplo, um secador de cabelo. Né? No inverno, na minha região, é bastante frio. Minha esposa queria usar um secador de cabelo. Com energia solar, fica caríssimo você ter um sistema que suporte secar o cabelo. Máquina de lavar funciona? Máquina de lavar pequena funciona. Né? A gente tinha um sistema que eu chamava de módulo mínimo de sobrevivência, assim. Então funcionavam algumas lâmpadas, a máquina de lavar roupa e 2 laptops, né? Isso se fizesse sol. Se fizesse chuva ou tempo nublado, eu já teria que abrir mão de alguma coisa. Uma cidade como São Paulo, que é um exemplo de estresse, de nervosismo, de trânsito, de excesso de população, a gente também vem tentando, de alguma forma, buscar alternativas. Não vem? O que você enxerga que pode ser feito em São Paulo, até para que a gente possa conviver com toda essa carga difícil? São Paulo, de fato, ela é complicada e ela estruturalmente, alguns dos meus colegas, né, concordam, né, que é difícil de se reverter a curto ou mesmo médio prazo, né? Ela necessitaria de um investimento, na verdade, de mudanças de centralidades, né? Hoje a gente está, e é um modelo já de décadas, né, excessivamente centralizados, né? A gente tem 2 grandes regiões de São Paulo, como a Zona Norte e a Zona Leste, que foram as últimas a serem povoadas aqui em São Paulo, por conta eram áreas mais baratas, eram mais acessíveis. Então viraram grandes bairros ou grandes zonas residenciais dormitório. Né? Tanto é que você consegue observar isso até mesmo no fluxo do metrô diariamente. Né? Você tem 2 grandes fluxos de manhã vindo da Zona Leste e da Zona Norte, né? Para o centro, sul, oeste, e no final da tarde o oposto. Né? Então isso acaba de fato dando um incremento que mostra essa falta de centralidade. E nesses locais você não tem, assim, na verdade, grandes hospitais de excelência, você não tem lazer, não tem grandes polos culturais e o principal, né, que é o ganha-pão, você não tem grandes áreas de trabalho. Essas grandes massas que se deslocam nesse fluxo, né, de manhã e de tarde, assim, num único sentido, elas mostram justamente as falhas estruturais e de planejamento urbano, né? Então, essas coisas vão incrementando a forma como a pessoa se estressa, né? Como a qualidade de vida de fato não acontece. O importante para ela é trabalhar. E é um trabalhar assim quase que autômato, né? E que deixa a pessoa realmente com os nervos à flor da pele. Eu acho que isso acaba incentivando aqueles que podem eventualmente abrir mão de tudo e pensar numa virada de mesa, mudar meu ritmo de trabalho, pensar numa qualidade de vida, começo a pensar e olhar para fora, né? É claro, outras cidades, né, a gente tem esses problemas também, mas acho que acho que é importante enfatizar que a dimensão é menor. Acho que então as pessoas que vão morar numa cidade do interior, elas têm a possibilidade de fato, contribuir para que aquela cidade mude a realidade que ela vivia há pouco em São Paulo, né? Depende de aspectos econômicos, sem dúvida, de possibilidades de trabalho. Mas a sensação que dá que no interior, inclusive, você tem mais um senso de comunidade, né? A proximidade mesmo com os políticos. Daqui a pouco você vai tomar um café na esquina, você tromba com um vereador você ou, põe o dedinho no rosto e fala, meu querido, você está me devendo, porque você prometeu a lombada lá na frente de casa. Exatamente. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho. Vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate o êxodo urbano e a sua relação com o desenvolvimento sustentável. Estamos com o engenheiro agrônomo Alexander Van Pares e com o arquiteto e urbanista Edgar Jorges Elcuri. Bom, a gente já estava falando aqui de alternativas e coisas estressantes e tudo mais. Eu queria voltar um pouco com o Alexander, porque você fez uma
saída de São Paulo com a sua esposa, os dois com foco numa área mais rural, trabalham de forma um pouco mais, com horários flexíveis. Você acha que essa saída, ela também não é para qualquer um? A pessoa tem que ter estrutura, tem que ter renda, tem que ter uma facilidade? Sim, eu não diria que não é para qualquer um, mas eu diria que demanda um esforço bastante grande, né? Não dá para ir despreparado. Nós vemos muita gente que faz essa mudança na vida e isso dura muito pouco tempo, porque não houve um planejamento prévio, vamos dizer assim. As pessoas chegam aí, mas depois voltam. Sim, chegam aí e acabam percebendo a realidade, porque todo mundo também muda com uma visão muito de sonho, né? E quando cai na real, fala, bom, isso não é para mim e vai embora. O que cai na real? O que é o principal problema? Eu acho que as dificuldades, a escola talvez não é o que a pessoa esperava, ou não encontra um trabalho com a renda que ela estava acostumada, né, a ter. Eu acho que esse tipo de coisa. Os serviços são muito mais difíceis, demanda bem mais paciência, então eu acho que esse tipo de coisa. Então eu diria que sim, é para qualquer um, mas não é para fazer sem planejamento, tem que ter planejamento. Você percebe que esse movimento é feito por pessoas mais velhas? Ou já foi com família constituída? Porque a impressão que dá é que o jovem não tem muito essa necessidade, né? Uhum. Ele quer o agito, ele quer a bagunça, ele quer o acesso à tecnologia, não tem muito problema com o trânsito, com isso, com aquilo. Mas quando a gente começa a consolidar um pouco mais a vida, quer aquietar. Uhum. Olha, eu acho que é bem generalizado, assim. Nós temos amigos que viviam até em outros estados e tinham uma vida feita, né, com casa e tudo mais, e se mudaram lá para a minha região por causa da escola, que é diferenciada. E recentemente nós temos observado assim, muita gente jovem, empreendedores em geral, que estavam em São Paulo e ficaram assustados com a crise de água e viram aí um gatilho para fazer a mudança, né, vamos dizer assim. Bom, então já vou para o Edgar nessa. Primeiro, eu quero entrar nessa coisa da água, mas eu vou te fazer uma pergunta e, por favor, diga a verdade, nada além da verdade. Claro. Você já quis sair? Já. Ainda quero. Ainda quer? Ainda quero. Entendi. O que te impede? Ou não impede? Você já está planejando? Não, é justamente esse movimento que o Alexandre estava comentando, né? Conheço também, tem um casal de amigos que mora no interior aqui próximo, daqui de São Paulo, né? E com os filhos desde crianças, né? Eles conseguiram passar conceitos, né, de uma vida natural, mais saudável, mas sem perder as referências da cidade grande, da tecnologia, dos serviços, aquilo que a gente tem disponível num grande centro, né? E no caso deles, por exemplo, a esposa trabalha, leciona no interior e ele vem diariamente, num desgaste, é verdade, mas por conta desse ideal, vem diariamente aqui para São Paulo, né, para trabalhar. Isso mostra uma das primeiras fragilidades, né, de que você tem no interior, quando você tem as referências da cidade grande, né? Seja de transporte, porque ele usa o carro para isso, muitos usam ônibus fretados, né? Você tem, inclusive, até movimentos por parte da prefeitura de regulação do trânsito de ônibus fretados, porque é uma demanda muito grande, né? Que incrementa um pouco mais o trânsito na cidade, né? Mas também mostra que eles querem a qualidade de vida, mas ainda dependem, né, daqui da cidade. Também, ou seja, respondendo a sua pergunta objetivamente... Não dá para cortar o cordão umbilical por enquanto direto. É um pouco difícil. Eu gosto muito da cidade, mas a pergunta que a gente sempre faz para alguém que quer fazer parte desse movimento de imigração é o que de fato você preza na sua vida? O que você busca? O que você espera e almeja conseguir, né? Você vai ter tudo isso no interior? A gente pode dizer que não, você tem a sua própria experiência, você sabe disso, né? Mas ao mesmo tempo a gente não tem muitas facilidades para poder também voltar para a cidade. Você fica meio que numa contramão, imagina, né? Enquanto o pessoal loucamente sai da cidade no final de semana, você pode de repente aproveitar esse movimento e vir para a cidade. Sim, sim. Para aproveitar seus equipamentos culturais. É muito bacana. Eu gosto da cidade, mas quanto de fato nós no dia a dia aproveitamos o que a cidade tem de bom? Aproveitamos é a palavra, né? Porque a gente pode usar.
Mas aproveitar, né, é difícil. É muito Agora, difícil. ele falou em crise da água e é interessante porque, ao mesmo tempo que a crise assustou todo mundo, e inclusive chegou a levar pessoas a mudar de São Paulo, parece que também juntou um pouco, ou deu uma noção de comunidade maior, porque a gente passou a ver ações, eu fiz muitas matérias mostrando que as pessoas, primeiro estão de olho no vizinho, que antes elas não estavam nem aí para o vizinho, né? Não tinham uma relação de cuidar, de prestar atenção, né? Estão de olho no vizinho. E também de ações de cidadania, de cuidar da água, que é um bem comum, passou-se a prestar atenção nisso. Então são dois fatores interessantes, porque a gente passa também a valorizar o que tem e criar opções interessantes para a própria cidade de São Paulo, que passa a ser um pouco mais sustentável, porque as pessoas passaram a buscar essas alternativas para dentro das casas, né? Mas também assustou muita gente e botou para correr. Botou, mas eu ainda acho que o fluxo desse êxodo, né, vamos chamar assim, ainda é muito pequeno, porque é algo ainda muito recente. Embora o esvaziamento dos reservatórios venha acontecendo há uns 5 anos, alguma coisa assim, né, ainda o pessoal parece que não tinha de fato acordado, está começando a acordar agora. Né? O pânico foi de 6 meses para cá. Exatamente. Né? Né? Quer dizer, algumas medidas que deveriam ter sido tomadas antes não foram tomadas. Mas, enfim, eu acho que isso ainda reflete muito pouco nesse movimento. Mas, sem dúvida, é um grande incremento. Né? As pessoas começam a pensar, vou mudar para onde eu, de fato, preciso viver. Sem água eu não vivo. Né? E você passa a reflexão de muitas outras coisas. Por exemplo, né? Você comparar a região metropolitana como uma célula, né? E a necessidade de água que daqui a pouco faz você buscar em várias outras regiões a captação dessa água. Fala, meu Deus, daqui a pouco eu vou tratar a cidade como se fosse um câncer, né? Que precisa ser irrigado daqui a pouco com o quê? Com a transposição do Rio São Francisco? Não dá. Então, quer dizer, isso reflete uma série de coisas, que é a falta de planejamento urbano, né? Então, tem um adensamento populacional muito forte na cidade, né? Não tenho água para todo mundo. Esse é um fato. As áreas mais periféricas aí, elas sabem disso e não é de agora, né? Da mesma forma que eu verticalizo a cidade, numa área onde eu tinha 4, 5 casas, com umas 20, 25 pessoas, assim, umas 4, 5 pessoas por família, eu levanto 2, 3 torres, sei lá, com 80. Eu não tenho sequer o viário adequado para tantos carros, quanto mais a própria água. É uma coisa que eu me questionava desde criança, né? Falei, mas e a água? E a água? de esgoto, você não tem tubulação para isso. Não tem tubulação para isso. Quer dizer, então, a gente, por ser uma terra ainda fantástica, né? Eu quero ainda ter uma dose de otimismo, acreditar que ainda é fantástica, com tantos recursos, mas que pontualmente a gente está exaurindo esses recursos, né? Por falta de planejamento. O Alexandre, você falou da crise da água, a cidade que você está morando tem quantos mil habitantes? Tem 6 mil habitantes. 6 mil habitantes. Sim. Comparado com São Paulo, é um sítio. Sim. Como é que a crise da água afetou? Porque para a gente para a gente é ótimo, como se fosse, para os moradores aqui dessa megalópole, foi um baque de passar a pensar, inclusive, sustentabilidade, de prestar atenção, como eu tinha falado. Mudou na sua cidade alguma coisa? Mudou bastante, inclusive no sítio também. Né? Eu trabalho com agricultura e na estação seca, geralmente nós usamos um pouco de irrigação, né? No ano passado, pela primeira vez em 9 anos, a minha nascente principal secou. Nunca tinha secado, né? A gente notou que ela estava baixando e logo captou de outra nascente, né? Mas a principal secou, foi assim inédito. E com a água que eu tenho disponível ali na minha microbacia, eu não conseguia irrigar totalmente o que eu precisava, né? Então eu tive que reduzir bem a atividade assim, agrícola, né? Pela cidade, muitas pessoas comentaram, assim, né, dizem a boca miúda, assim, que 50% das nascentes secou lá. Na Mantiqueira, que é a montanha que chora, né, de tanta água que tem. Então, houve um impacto bem grande, sim. E as pessoas mudaram a forma de usar água também? Eu acredito que sim. Pelo pouco que eu convivo na área urbana ali, sabe, você vê que deixaram de lavar tanto o carro. Ali eu não via já muita gente usando mangueira para lavar a rua, esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que sim, porque o feedback, assim,
a resposta é muito mais rápida, né? Porque as pessoas conhecem de onde vem a água, vem da mina do vizinho ou da mina do meu sítio, ou do sistema da cidade que vem da mina da fazenda de não sei quem, né? Conhecem de onde vem a água. Essa interação é bacana. Sim. A escala menor permite que vocês olhem mais e consigam controlar mais. Exatamente. Né? É a dispersão que a gente tem numa cidade maior, como bem maior, né, como São Paulo. O que a crise foi boa para São Paulo, né? Porque acho que pouca gente devia saber o que é o Cantareira ou quanta água tem no Cantareira. Hoje em dia todo mundo sabe, né? Deve ter um aplicativo no celular e olhar de manhã quanto tem de água no Cantareira. E o curioso, né? é entender que quanto que eu gasto de água, nossa, eu gasto pacas, dá para eu diminuir. Mas eu quero falar de convívio com vocês no próximo bloco, porque isso também tem uma certa diferença entre a parte urbana e a parte um pouquinho mais rural. A gente vai para o nosso último intervalo e volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate o êxodo urbano e sua relação com o desenvolvimento sustentável. Nós estamos com o engenheiro agrônomo Alexander Van Pares e com o arquiteto e urbanista Edgar Jorges Elcuri. Bom, Edgar, temos tentativas, né, na área urbana de conseguir melhorar o nosso convívio. O que a gente pode citar? Olha, eu acho que aquilo que eu comentei antes, que é realmente a dimensão ajuda a proximidade, né? Então, a pequena dimensão das cidades menores propicia essa integração um pouco mais saudável, né? Não adianta você estar numa cidade grande e, como você falou, ficar ali com ler no dedo de tanto teclar, onde daqui a pouco as pessoas parecem... Antigamente seria um livro religioso, que a pessoa anda pela rua ali, mal vê quem está passando do seu lado, né? Então, tecnologia tem que ser como suporte, de fato, né? Mas o convívio direto, você só consegue, de fato, em unidades menores. Eu acho que São Paulo também é possível, mas a forma como ela está organizada dificulta muito, né? Tem alguma coisa que vale a citar de ações que têm sido feitas, por exemplo? Eu não sei se o Parklet é uma ação interessante. Eu acho que sim. Desde que os parklets sejam usados de fato como um espaço de descanso para todo mundo e não privatizado por quem eventualmente, né, de comércio esteja em frente, ajuda. É uma boa possibilidade. Mas tem que ser disseminada, né? Tem que ser disseminada a possibilidade das pessoas entenderem do que se trata e de que ele não, por exemplo, vai estar roubando espaço de carros. Na verdade, ele está dando espaço de volta para o pedestre. Porque o cidadão de uma cidade básica, ele é o pedestre, não é o carro, né? O modelo automotivo é um modelo antigo que mesmo em cidades, em países tradicionais como os Estados Unidos, começa a se reverter. As restrições acontecem, as ciclovias voltam a aparecer, né? Essa integração do ciclista com o pedestre e com o carro é uma forma também de socialização, né? Então você melhora os aspectos de uma cidade já brutalizada como a nossa, né? E dá a possibilidade das pessoas começarem a olhar umas para as outras. A gente luta um pouco, né? Quando tem essas novidades, por exemplo, que nem a faixa de ciclista, a gente luta um pouco em ceder o espaço. A gente estava falando de convívio, né? A sensação que dá é que as pessoas que estão numa grande cidade, tem aquele fator da diversidade, muitas pessoas diferentes, muito convívio, muito espaço, né, para encontrar e tudo mais, mas na prática a gente está em casa, não conhece o vizinho, tem medo de aproximar do outro na rua, fica ressabiado. Vocês já andaram de metrô ultimamente? Tem um povo lendo, que é ótimo, mas está todo mundo assim, ó. Aquela coisa assim, não é que está convivendo com ninguém não, né? No máximo ainda tem aquela senhorinha que bate papo com o caixa, que você fica bravo porque ela está batendo papo porque você está na fila. Mas aí a gente vai para o interior, e no interior a gente vai buscar esse contato, que era para ser a diversidade da cidade grande. Não é meio maluco, Alexandre? É isso mesmo? No interior eu acho que o pessoal fica bravo se você tem um papo muito rapidinho, assim, só aquele oi, tchau, rápido. Não é bem visto. É aquele que você pergunta como você vai e a pessoa conta? Sim. Legal. Um encontro dura 2 horas, pelo menos, sem encontrar um amigo na rua, né? Então, o convívio é muito rico. E na parte rural, vamos dizer assim, ele é fundamental, porque as pessoas se ajudam, sabe? Caiu uma árvore no meio da estrada e não dá para passar de carro. Então um traz a motosserra, o outro
sabe? Traz o Jeep para puxar. Você não está interrompendo ninguém, assim, né? Atrapalhando, porque a sensação, às vezes, quando você pede ajuda, você está atrapalhando. Puta, tem que parar o dia para arrumar. Não, é um entendimento de interdependência muito forte, assim, porque hoje você pediu ajuda, amanhã é o seu vizinho que está pedindo, então faz parte, assim, da rotina ali, vamos dizer assim. Eu me lembro, antes de viver lá no meu sítio, eu estava chegando à noite para ficar num sítio vizinho do fundo, para dormir, que eu estava procurando terra, né? Coincidentemente, eu fui morar na terra ao lado ali. E um carro na frente, na estrada, atolou. Tava uma chuva à noite, aquela coisa, né? Mas muito rápido, assim, apareceram 10 pessoas de capa de chuva, lanterna, galocha, e sorrindo, assim, sorrindo, felizes. Tipo, aquilo fazia parte da rotina, né? Naquele momento eu falei, nossa, é aqui que eu quero morar, né? Porque, sabe, não era um problema, era só mais uma coisa corriqueira, né? Então, hoje você tem mais amigos ou melhor qualidade de amigos? eu tenho melhor qualidade de amigos, com certeza. Acho que menos amigos em quantidade, mas em termos de qualidade não tem comparação. Eu queria muito agradecer a presença dos nossos convidados. O programa dessa semana fica por aqui. O engenheiro agrônomo e agricultor ecológico Alexander Van Pares, fundador da empresa Ecosistemas e um convicto emigrante da cidade grande. Agradecer também ao arquiteto e urbanista Edgar Jorges Eucuri. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até o próximo programa.